Bom, boa tarde. Essa aqui são as questões da avaliação do concurso de vinhedo, que foi realizado hoje, dia 2. Eu recebi a prova de um conhecido, digitei, e aí eu vou tentar resolver com vocês. Essa prova é uma questão, são questões aí de matemática para o cargo de orientador educacional. E aí eu vou comentando algumas questões com vocês. Então eu vou tentar resolver aí as 10 questões que vão da 11 a 20, tá? Então eu vou lendo aí com vocês. Qualquer dúvida aí, deixa algum comentário aí. Então vamos lá. Questão 11. Considere x menos 4, né, menor ou igual a x, e x menor ou igual a menos 1, e 1 menor ou igual a x, e x menor ou igual a 2. Deixa eu dar uma olhada aqui na prova realmente, na foto que eu recebi, se é esse valor mesmo, se x e x. Vamos lá. Bom, aqui acredito que seja y. Estou sem aqui agora no momento, tá? Então ele pergunta assim, qual é o menor valor possível de x vezes y? O produto entre os dois tem que ser o menor possível. Como eu resolveria isso se eu estivesse diante de um problema desse? Eu pegaria os extremos do meu intervalo. O intervalo de x, o menor valor é menos 4 e o maior valor é o menos 1. No intervalo de y aqui, o menor valor é 1 e o maior é 2, inclusives, né? Então, ou seja, quer dizer que o x pode assumir o valor de menos 4 e pode assumir o valor de menos 1 e pode assumir um valor entre eles. O y pode assumir um valor, de 1, de 2 e valor entre eles. Eu preciso saber o menor produto possível. Eu já vou assim, já direto para os extremos desses intervalos. Eu faço assim, eu vou tentar aqui, menos 4 vezes 1, o x daqui vezes o y daqui. O menor daqui, menos 4 vezes 1. Aqui dá menos 4. Né? E não tem essa alternativa. Eu vou tentar aqui então, menos 1 e menos 1, o x valendo menos 1 e o y valendo 1. Tá? Se eu fizer o produto aqui de x vezes y, vai dar menos 1. Não tem alternativa, mas não é o menos 1 o menor valor possível de produto. Tá? Mas agora eu vou pegar o outro extremo aqui, ó, menos 4 com 2. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Né? Como a gente estudou lá desde o sétimo ano, a reta numérica 0, menos 1, menos 2, menos 3, o menos 8 vai aparecer aqui. Como que a gente sabe que o menos 8 é menor de todos? Porque pela reta que a gente sempre aprendeu, ó, o número menor está sempre à esquerda de um determinado número. Ó, 1 é menor que o 2, está à esquerda dele. O 0 é menor que o 1, está à esquerda dele. Então, o menos 8 é o menor que todos os possíveis, porque ele está à esquerda de todos eles, tá? Fazendo uma análise aí na reta numérica. O menor valor que a gente consegue chegar possível aí multiplicando x vezes y é a de menos 8, tá? A questão 12, a Júlia fez uma aplicação que a cada 4 meses aumenta o capital de 1,4% a juros simples. O que ele quis dizer nessa primeira frase? Que o rendimento do dinheiro da Júlia aí é de 1,4% ao quadrimestre. Tá? Então, é um investimento de 1,4% ao quadrimestre. E essa porcentagem, quando é juros simples, então, ó, presta atenção no que eu estou falando. Quando é juros simples, essa porcentagem ela é proporcional. Então, por exemplo, se um quadrimestre é 1,4, 2 quadrimestres serão 2,8. Então, dobrou uma, dobrou a outra. Então, se eu tenho 16 meses, equivalem a 4 quadrimestres. 4 quadrimestres, fazendo aqui 1,4% ao quadrimestre, vezes 4 quadrimestres, eu tenho 5,6% em 16 meses. Aí eu teria aí a alternativa C. Tá? Questão 13. Vamos lá. Ana cortou uma folha de papel e obteve um quadrado de 40 centímetros de perímetro.
Recortou esse quadrado e obteve dois retângulos, sendo o perímetro de um deles igual a 26 centímetros. Qual é o perímetro do outro retângulo? Então, vamos lá. A Ana foi e recortou um papel no formato quadrado com 40 centímetros de perímetro. O que é perímetro? Somar todos os lados, a soma de todos os lados. Então, a gente tem que cada lado aqui equivale a 10 centímetros, tá? Não estou colocando aqui a unidade de medidas, né? Partindo aí da ideia de que todo mundo aí já percebeu o que é centímetros. O que a Ana fez? Ela dividiu isso em dois retângulos. Eu vou reproduzir de novo o mesmo quadrado, com 10 centímetros de lado. Só que a Ana, ela fez um corte que a gente não sabe em que ponto que foi. Vamos imaginar que a Ana fez um corte aqui, ó. Vamos fazer aqui na cor verde. A Ana fez um corte aqui, né? Tenho dois retângulos. Só que eu não sei em que ponto foi isso. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de X. Desconheço. E esse outro pedaço do lado maior aqui, ó. Esse outro pedaço. Não sei se vocês conseguem perceber. Ele vale quanto? Ele vale 10, que é tudo, menos o pedacinho de X. Então, ele vale 10 menos X. Então, agora eu tenho dois retângulos. Um pouquinho maior e o outro aqui um pouquinho menor. Quais são as dimensões de cada um deles? Então, agora eu tenho 10 por 10 menos x. E o outro? O outro eu tenho 10, né, por x. Eu sei que o perímetro de um deles é 26 centímetros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos partir da ideia de que o perímetro desse é de 26 centímetros. Aqui vale 10 e aqui vale x. Vamos lá, então. Perímetro dele vai ficar 2x mais 20 é igual a 26. Mando o 20 para lá negativo. Então, nós temos 2x é igual a 6, certo? Porque o 20 vai negativo, 26 menos 20, 6. Logo, x vale 3. Opa, x vale 3. Tá? Se o x vale 3, vamos tirar a prova real aqui. 3 com 3, 6, 6 com 20, 26. Tá, mas ele quer saber o perímetro do outro. Esse eu já sei que é 26. Então, vamos fazer assim. O outro retângulo não ficou 10 por 10 menos x? Se o x vale 3, o outro lado vai valer 10 menos 3, 7. 7 aqui e 10 aqui. 20 com 14, 34. Então, nós temos aí que o perímetro do outro retângulo é de 34 centímetros. Vamos lá agora para essa questão aqui, que é sobre dividir aí em partes iguais R$ 9.000 entre 3 filhas. Tá? Essa questão aqui, vamos fazer assim, puxar um pouquinho mais a folha para cá, eu vou acabar invadindo outro espaço, porque a questão 15 também ela é bem simples de resolver, muito simples. Tá? O Manuel ele vai dividir R$ 9.000 entre as 3 filhas, de forma aí que a divisão vai ser feita em partes, né, inversamente proporcionais a 3, 6 e 10. O que seria inversamente proporcionais? Vamos lá. Valor x seria quanto a primeira filha vai receber. Tá? Y vai ser o valor aí que a segunda filha irá receber. E Z, chama de Z, o valor aí que a terceira filha irá receber. Tá? Vou invadir o espaço aqui da outra questão. Então, vou fazer assim, se é inversamente proporcional respectivamente, então eu tenho aqui x por inversamente, então tem que ser o valor recebido pela filha sobre 1/3, ou seja, tem que ser o inverso desse aqui. Tem o y, ele é igual a 1/6, porque é inversamente proporcional, e o z é z sobre 1/10, tá? Só que existe uma propriedade aí nas questões de proporcionalidade que são as seguintes. Se eu pegar x mais y mais z, somar as três partes, dividido pelas três partes aqui, 1/3 mais 1/6 mais 1/10. Eu acho aí a constante de proporcionalidade.
Então eu tenho o seguinte, só que x, y e z, eu sei que se eu somar as três parcelas, as três parcelas vão dar R$ 9.000. Então fica assim, 9.000 igual. Aqui eu vou somar a fração, não vou usar MMC, vou usar equivalência, vou fazer vezes 10, vezes 5 e vezes 3. Tá? Quem lembra aí o método divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso aqui é uma outra maneira de poder estar somando frações. Eu tenho 10 trintaavos, 5 trintaavos e 3 trintaavos. Então 10 com 5 com 3 dá 18 trintaavos. 18 trintaavos, então vai ficar 9.000 dividido por, simplificando isso aqui, dá 3 quintos. Achando a constante de proporcionalidade, a gente tem 9.000. Deixa eu fazer aqui para cima, 9.000 vezes 5 terços. Resolvendo isso dá 15.000. Tá? Ah, deu 15.000. 15.000 é a constante de proporcionalidade aí que a gente chegou. Agora eu vou calcular o valor x, y e z. Tá? Então vamos pegar aqui, lembra que a gente falou que x sobre 1/3 vai dar a mesma constante de proporcionalidade que o que a gente acabou de chegar aqui, 15.000. Então vou colocar aqui x, já vou colocar aqui, ó, x dividido por 1/3 vai ficar x vezes 3 sobre 1, que dá 3x. A constante de proporcionalidade tem que ser a mesma, então é igual a 15.000. O 3 está multiplicando x, passa dividindo, que dá 5.000. Tá? Ah, mas não vai fazer as outras? Olha, eu já cheguei que a primeira filha vai receber R$ 5.000. Né? Como eu estou num concurso, e a não ser que você queira realmente aí tirar a prova real, mas já dá para notar que é a alternativa B. A primeira filha recebe 5.000. Ah, mas eu quero ver as outras. Tá, tudo bem, vamos lá. Y dividido por 1/6, fazendo lá a multiplicação, dá 6y, que tem que dar a mesma constante de proporcionalidade. Y é igual a 15.000 dividido para 6. Então aí nós temos 2.500. Tá? E z, a mesma coisa. Divide z por 1/10, fica 10z igual a 15.000. Z é igual a R$ 1.500. Tá? Então nós temos lá R$ 5.000 a primeira, 2.500 a segunda e 1.500 a terceira. Bom, agora vamos para a questão 15 aqui, que agora não tem nem espaço aí para resolver a questão 15. Eu vou tentar fazer em algum canto aqui, eu acho um canto aqui. Quantos litros de água cabem em um cubo de aresta de 2 decímetros? Aí vocês vão perguntar, mas o que é decímetro? Decímetro é o nome dado a uma medida de 10 centímetros. Tá? Então, se eu tenho 4 decímetros, eu tenho 40 centímetros de aresta. Tá? Então, eu vou desenhar aqui um cubo. Vamos aqui desenhar um cubo. Então, se você puder guardar essa unidade de medida aqui, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá? Por que é 1 decímetro cúbico? Porque eu tenho 1 de largura, 1 de comprimento, 1 de altura. Agora, se eu tenho um cubo maior, aí 4, né? Maior, 4 aí decímetros de aresta, eu tenho 4, 4 e 4. Decímetros, decímetros e decímetros. Como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou calcular 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64 decímetros cúbicos. Como cada decímetro cúbico vale 1 litro, eu tenho 64 litros de água. Deixa eu puxar aqui. Tem aqui 64 litros de água. Tudo bem? Então, volume do cubo, aí, capacidade do cubo é aresta elevado ao cubo. Como eu tenho 4 centímetros, vamos ficar aí 64 decímetros cúbicos. Como cada decímetro cúbico tem 1 litro, cada decímetro cúbico tem 1 litro, eu tenho 64 litros, então. Tudo bem? Então, agora vamos para as próximas questões aqui, ó.
Questão 16. Aqui é uma questão simples aí. Sabendo que x é igual a 3 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 5 ao quadrado, mais 7, aí determine raiz quadrada de x. Tá? Como a professora sempre contou pra gente lá na quinta série, lá primeiro sempre a potenciação, né? Então, 3 ao quadrado, 9. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 5 ao quadrado, 25 mais 7. Agora podemos aí resolver a adição. Eu tenho aqui 17 com 7, 24, 24 com 25, eu tenho 49. Agora vamos extrair a raiz quadrada do x, que vai ser raiz quadrada de 49, que é 7. Letra B. Tudo bem? Essa 17 eu achei uma baita sacanagem. Então já vamos começar aqui com a nossa calculadora, tá? Primeiramente, tem uma coisa aí que está implícita, que como a gerente bancária sugeriu, então está todo dentro de um contexto de banco, então está implícito aí que são juros compostos, tá? Mas agora vamos lá, a taxa mensal de 3,7%, né, durante 10 meses, daí uma crítica aí a quem elaborou a questão. Aqui o entrave aqui não vai ser em calcular juros compostos. O entrave é até fazer o cálculo desses números decimais aqui gigantes, né? Então, eu nessa prova eu acredito que eu iria ou por eliminação, ou porque assim, foi como é que eu posso dizer? Foi muito acabaram aí sacaneando aí, acredito aí que seja a palavra certa, tá? Então, porque como eu tenho juros compostos, eu tenho montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, eu tenho que montante é igual a 100 mil reais vezes 1 mais a taxa, 1 mais 0,0375 elevado a 10. Olha só, vou ter que somar isso aqui, vai dar 1,0375 elevado à décima, tá? Eu pediria aí para quem elaborou a prova aí que me mostrasse um jeito manualmente aí para poder resolver isso sem ter trabalho, porque se eu for resolver essa questão manualmente, como eu tenho uma, duas, três, quatro casas decimais depois da vírgula, né, quatro casas decimais elevado à décima vai dar um resultado com 40 casas depois da vírgula, tá? Então, eu achei aí uma sacanagem, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui esse cálculo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem acompanhar, 1,0375 elevado à décima potência. Olha lá, dá 1,44 e dará. Vezes 100 mil reais. Dá 144.504, tá? Então, como o caráter aí da correção é mais mostrar para vocês o gabarito, mas aí eu acabei deixando escapar aí a minha opinião aí a respeito dessa questão aí que acredito que se eles queriam avaliar juros compostos, tudo bem, avalie juros compostos, mas coloque aí um tempo menor calculável, né? O número para se calcular isso aí, acredito que até eu aí porque a gente tem que administrar o tempo das questões, e aí teria outra coisa, ou tem em português, tem legislação, tem muitas outras coisas que a gente está pensando para ficar empacado aí com casas decimais. Então, fica aí minha dica aí, talvez trabalhasse com uma taxa aqui um pouco mais um número inteiro, um tempo menor, tá? Então, fica aí minha sugestão, tá? A questão 18. Andressa demora 7/12 de uma hora para fazer um bolo. Quantos minutos corresponde a esse tempo? Então vamos lá. 7/12 de uma hora 60 minutos. Esse D, ele tem a função de um vezes. Então 7/12 de 60. 60 vezes 7, 420, dividido por 12. Então vamos dividir aqui. Vai dar 420 dividido por 12. Dá 3, sobra 6. Então, nós temos aí que dá 35 minutos. Ah, mas como é que eu ia lembrar disso? Então, você poderia pensar assim, ó. 1/12, vamos imaginar assim. 1/12 se representa a hora dividida em 12 partes e considerada uma dessa parte. Então, se eu dividir 60 para 12, dá 5 minutos.
Como eu peguei 7 dozeavos, eu tenho 7 desses pedaços. Então eu tenho 7 vezes 5, de novo aí no 35, tá? Questão 19. Assinale a alternativa correta. Quantos são os divisores do número quantos são os divisores naturais de 1470? Eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês encontrarem a quantidade de divisores naturais, tá? Primeiramente, você fatora ele. Dá por 2, vamos dividir por 2, dá 735, dá por 3. Como que eu sei que dá por 3? Porque a soma dos elementos dos algarismos é múltiplo de 3, ó, 10 com 5, 15. Fazendo essa divisão vai dar, vamos ver aqui, 735 dividido para 3, dá 2, dá 4, dá 5, dá 245. 245 vai dar por 5, porque termina em 5. Dá 49. Vamos só tirar a prova aqui. Dá 4, sobra 4, dá 49. 49 é fácil, dá por 7, dá 7, dá 7, dá 1. Então eu tenho que 1470 na sua decomposição em fatores primos fica 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Ah, André, mas como é que você ia mostrar aí a técnica para achar a quantidade de divisores positivos? Primeiro, o expoente do 2 é 1, do 3 é 1, do 5 é 1, tá? Para achar a quantidade de divisores, eu penso assim, o 2 ele pode ou não aparecer nessa multiplicação. Tá? O 3 pode ou não aparecer nessa multiplicação. O 5 pode ou não. O 7 pode ser elevado a 0, a 1 ou a 2. Então o que eu faço? Como o 2 pode aparecer ou não, eu tenho duas opções. O 3 pode aparecer ou não, também tenho duas opções. O 5 pode aparecer ou não, também tenho duas opções. Agora o 7 pode ser elevado a 0, a 1 ou a 2. Eu tenho três opções. 8 vezes 3, 24. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 10, fatoro 10. 10 dá por 2, dá 5, dá 5, dá 1. É 2 vezes 5. Eu vou multiplicar os números. O 2 pode aparecer ou não, então eu tenho duas opções. O 5 pode aparecer ou não, eu tenho duas opções. 2 vezes 2, 4. Então ele tem 4 divisores. Então, essa é uma maneira prática de achar a quantidade de divisores. Por exemplo, quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e o próprio 10. Tá? Agora a última questão, uma questão aí de análise combinatória. Você pode fazer aí com arranjo simples. Ah, mas não me lembro aí de arranjo simples, né? Tudo bem. Vamos fazer aqui primeiro por arranjo simples. Eu tenho 9 algarismos que eu vou formar números de 3 algarismos distintos. Então eu tenho 9 fatorial por 9 menos 3 dá 6 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 8 vezes 7 vai dar 504. Tá? Ah, mas eu poderia ter feito como? Pensa assim, ó. Casinha da centena, dezena, unidade. Tem que ser algarismos distintos. Essa maneira é mais simples, tá? Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que tomar 3 decisões. E aí eu multiplico essas possibilidades, tá? Quantas possibilidades eu tenho para pôr na centena? Eu tenho do 1 ao 9. Então eu tenho 9 opções de pôr um número aqui na centena. Na dezena eu tenho 8. Ah, mas por que 8? Porque eu já usei 1 na centena. E aqui eu tenho 7. Ah, mas por que 7? Porque eu já tenho um número fixo na centena e outro na dezena. 9 vezes 8 vezes 7, 504. Tá? Então eu peço desculpa aí, talvez, um pouco da rapidez, da fala, um pouco agilizada, meio rápida. Mas assim, esse vídeo aqui tem mais o caráter aí de apresentar para vocês o gabarito da prova, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, ou se quiserem aí uma questão que seja resolvida passo a passo, deixa aí no comentário. Se quiser tirar dúvidas conceituais, se quiser ver passo a passo, então é só deixar no comentário. Então, se inscreve aí, que sempre aí teremos novidade aí para vocês, tá? Então, boa sorte aí na prova. Espero aí que vocês tenham gabaritado aí, tá? Com exceção aí dessa questão 17, que foi sacanagem, hein? Tá? Então, fica aí a resolução da prova para orientador educacional da prova de Vinhedo, que foi realizada hoje aqui, dia 2 de dezembro de 2018. Então, um abraço. Até mais.